Você nem serve para lustrar os sapatos dela. Minha mãe disse isso na frente de todos no jantar de família. Eu olhei para ela, respirei fundo e respondi: então, peça para ela pagar suas contas. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir uma agulha cair. Minha irmã congelou com o garfo no ar. E sabe o pior? Isso aconteceu depois de eu ter pagado a conta de luz, água, internet e até o cartão de crédito da minha mãe naquele mesmo mês. Deixa eu te contar como cheguei nesse ponto. Minha história com minha família sempre foi complicada. Desde pequena, minha irmã Clara era a queridinha da mamãe. Ela tinha 3 anos a mais que eu. E aos olhos da minha mãe, tudo que Clara fazia era perfeito. Eu tirava nota 10 na escola? Ah, mas a Clara sempre foi mais comunicativa. Eu ganhava um prêmio? A Clara tem mais carisma natural. Quando completei 18 anos, consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas. Trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. Minha mãe na época estava desempregada e meu pai tinha nos abandonado fazia uns 5 anos. Eu comecei a ajudar em casa. Pagava uma conta aqui, comprava comida ali. Parecia o certo a fazer, sabe? Enquanto isso, Clara estava na faculdade de arquitetura. Uma faculdade particular caríssima, por sinal. Quem pagava? Minha mãe, com o dinheiro da pensão que meu pai mandava. Mas a pensão mal cobria a mensalidade. O resto vinha do meu salário, mesmo que ninguém admitisse isso abertamente. Eu pagava supermercado, conta de casa, mas Clara era a estrela construindo um futuro brilhante. As comparações eram constantes. Nas reuniões de família, minha mãe adorava falar da Clara. Minha filha está se formando em arquitetura, ela vai desenhar prédios lindos, vai ganhar muito dinheiro. E quando perguntavam de mim? Ah, a outra está trabalhando numa loja. Como se fosse algo vergonhoso. Como se meu trabalho não fosse honesto. Como se não fosse o meu dinheiro que mantinha a casa funcionando. Um dia, descobri algo que mudou tudo. Estava organizando os papéis da casa quando vi os extratos bancários da minha mãe jogados na mesa. Não estava bisbilhotando de propósito, mas ali estava tudo. Ela gastava quase R$ 2.000 por mês em salão, restaurantes e roupas. Enquanto isso, eu comia miojo no almoço para economizar e poder ajudar em casa. Senti meu sangue ferver naquela hora, mas o pior ainda estava por vir. Continuei olhando os extratos e vi transferências para a Clara. R$ 500 aqui, 300 ali, R$ 1.000 acolá. Minha mãe estava enviando dinheiro para minha irmã. Dinheiro que teoricamente ela não tinha. Dinheiro que eu colocava na conta dela para pagar as contas essenciais. Juntei os extratos de 6 meses. Mais de R$ 8.000 tinham ido para a Clara nesse período. Fiquei dias remoendo aquilo. Não conseguia acreditar. Enquanto eu me matava de trabalhar, fazia horas extras, minha irmã estava recebendo mesada. E eu era tratada como a filha que não se esforçava o suficiente, que não tinha ambição. A raiva crescia dentro de mim como uma bola de neve. Então chegou o aniversário da minha mãe. 52 anos. Clara organizou um jantar na casa dela, num apartamento que minha mãe tinha ajudado a mobiliar, claro. Tinha mais de 15 pessoas. Tios, primos, vizinhos, todo mundo junto. A mesa estava linda, com toalha branca e flores. Clara tinha cozinhado um monte de coisas chiques. Todos elogiavam como ela era uma anfitriã perfeita. No meio do jantar, minha tia Regina começou a falar sobre emprego. Ela perguntou para a Clara como estava o mercado de trabalho para arquitetos. Clara deu aquele sorriso de quem sabe que vai receber elogios e disse que estava fazendo uns freelances, ganhando bem, construindo portfólio. Minha mãe quase chorou de orgulho. Então minha tia se virou para mim e perguntou se eu ainda estava na loja. Antes que eu pudesse responder, minha mãe soltou. Ah, ela ainda está lá sim. Não tem muita ambição, sabe como é. A Clara sempre foi mais dedicada, mais focada no futuro. Senti meu rosto esquentar, todo mundo olhando para mim. Eu podia ver a pena nos olhos de alguns, o julgamento nos olhos de outros. Respirei fundo. Contei até 10 na minha cabeça, mas não segurei. Eu disse: Mãe, é engraçado você falar de dedicação e ambição. Você sabe quanto eu ganho? Você sabe que do meu salário, quase metade vai para pagar as contas da sua casa? Conta de luz, água, internet, supermercado. O silêncio foi instantâneo. Todo mundo parou de comer. Minha mãe ficou vermelha. Ela tentou me interromper, mas eu não deixei. Eu estava só começando. Continuei falando sem parar. E sabe o que é mais interessante? Esses meses todos eu pensei que estava ajudando a mãe que precisava.
mas descobri que você gasta R$ 2.000 por mês com futilidades. Salão de beleza toda semana, almoços caros, roupas de marca, enquanto eu como comida congelada para economizar. Minha mãe tentou falar, mas sua voz saiu trêmula. Você está exagerando. Exagerando? Eu peguei meu celular e mostrei as fotos dos extratos que tinha tirado. Passei o celular pela mesa. Deixei todo mundo ver. Os rostos foram mudando conforme olhavam. Choque, vergonha, constrangimento. Minha tia Regina arregalou os olhos. Meu tio José soltou um suspiro pesado. A Clara estava pálida, mexendo nervosamente no colar. Mas eu não tinha terminado. Olhei para a Clara e disse: "E você, querida irmã, a perfeita, sabe quanto dinheiro nossa mãe te transferiu nos últimos 6 meses? Mais de R$ 8.000. Dinheiro que deveria pagar contas. Dinheiro que eu coloquei lá acreditando que estava ajudando nas coisas essenciais." A Clara abriu a boca, mas nada saiu. Ela olhou para a mãe, procurando ajuda. Minha mãe tentou se defender. Eu só estava ajudando sua irmã. Ela está começando a carreira, precisa de apoio. E você? Você tem um emprego estável. Eu ri. Foi uma risada amarga, sem humor nenhum. Ajudando? Mãe, eu também estou começando minha vida. Também tenho sonhos, planos, mas abri mão de tudo. Abri mão de tudo para sustentar essa casa. E como você me agradece, dizendo que não sirvo nem para lustrar os sapatos dela. Foi aí que soltei a frase que mudou tudo. Então peça para ela pagar suas contas. A tensão na sala era palpável. Ninguém sabia para onde olhar. Minha prima estava congelada com o copo de vinho na mão. Meu tio olhava para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. A Clara tinha lágrimas nos olhos, mas eu não sentia pena nenhuma. Minha mãe finalmente reagiu. Como você ousa me desrespeitar assim na frente de todo mundo? Eu estou fazendo o melhor para vocês duas. Você não entende nada. Eu me levantei da cadeira. Minhas mãos tremiam. Mas minha voz saiu firme. Desrespeito é trabalhar feito uma condenada, enquanto sou tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. Desrespeito é descobrir que meu dinheiro financia a vida confortável de vocês duas enquanto eu me viro com o resto. Peguei minha bolsa e anunciei: "A partir de hoje, não vou mais pagar nenhuma conta sua. Nem luz, nem água, nem supermercado. Nada. Você tem dinheiro para salão? Então tem dinheiro para pagar suas próprias contas. E você, Clara, já que é tão perfeita e dedicada, pode começar a ajudar sua mãe de verdade." Caminhei em direção à porta, mas antes de sair, me virei uma última vez. Olhei para minha mãe e disse mais uma coisa. "Você passou minha vida inteira me fazendo sentir inferior, me fazendo acreditar que eu não era boa o suficiente. Mas a verdade é que sem mim, essa família desmorona. E vocês vão descobrir isso do jeito mais difícil." Saí do apartamento e desci as escadas sem olhar para trás. Meu celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar no térreo. Desliguei. Nos dias seguintes, as ligações não pararam. Minha mãe ligava chorando, dizendo que eu estava sendo dramática, que família não se abandona assim. Clara mandava mensagens longas falando sobre amor incondicional e perdão. Meus tios tentavam me convencer a voltar atrás, dizendo que eu estava magoando minha mãe. Mas eu não cedi. Pela primeira vez, fazia algo por mim. 2 semanas depois, minha mãe apareceu no meu trabalho. Ela estava diferente, sem aquele ar de superioridade que sempre carregava. Parecia menor, mais frágil. Me pediu para conversarmos. Eu não queria fazer uma cena na loja, então concordei em encontrá-la depois do expediente numa cafeteria perto dali. Quando sentamos, ela começou a chorar. Ela disse que tinha recebido as contas do mês e não conseguiu pagar todas. Que a Clara não tinha dinheiro para ajudar porque os freelances não pagavam tão bem quanto ela fingia, que tinha cancelado as idas ao salão, os almoços com as amigas, tudo. E pela primeira vez, acho que ela realmente entendeu o peso que eu carregava sozinha há tanto tempo. Mas eu não senti satisfação, só cansaço. Olhei para ela e disse: "Mãe, eu não fiz isso para te machucar. Fiz porque estava me destruindo por dentro. Você me tratava como se eu não tivesse valor, mas era eu quem segurava tudo." Ela segurou minha mão e pediu desculpas. Disse que sempre teve medo de que a Clara não conseguisse se virar sozinha. Que ela parecia mais frágil, mais dependente. E que acabou me negligenciando porque eu sempre parecei mais forte. Foi difícil ouvir aquilo, porque parte de mim entendia, mas outra parte ainda estava magoada. Eu disse a ela que não voltaria a bancar tudo como antes.
que se ela quisesse minha ajuda, precisaria me respeitar, precisaria reconhecer meu esforço e precisaria parar de me comparar com a Clara. Ela concordou, chorando, mas concordou. Voltamos a nos falar, mas as coisas mudaram. Eu mudei. Hoje, 6 meses depois, as coisas estão diferentes. Ajudo minha mãe com uma conta ou outra quando posso, mas ela aprendeu a viver dentro das possibilidades dela. A Clara finalmente conseguiu um emprego fixo e também contribui agora. E eu abri uma conta poupança. Estou juntando dinheiro para fazer um curso, para investir em mim pela primeira vez, porque descobri que meu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Eu sempre fui suficiente e agora, finalmente, eu acredito nisso.